Bom, dando continuidade à programação do nosso congresso, nós vamos iniciar o módulo 7, que é sobre fraturas do ombro, da tipóia à artroplastia. Esse é um tema super interessante, acho que são fraturas que impõem uma dificuldade técnica de tratamento bastante grande e que hoje em dia existem uma literatura bem extensa e que acho que uma análise disso e a transferência da experiência dos profissionais que estão aqui será muito importante. A primeira apresentação será do Dr. José Sérgio Franco, que é professor associado e chefe do departamento da Faculdade de Medicina da UFRJ. Quais são as evidências para o tratamento incruento das fraturas do húmero no idoso? Franco, por favor. Bom dia a todos. Parabéns ao excelente congresso, numa época tão complicada, aos organizadores, à comissão científica, ao presidente do congresso, também à diretoria da sociedade. Não tem nenhum conflito de interesse. Vamos conversar um pouco sobre as evidências para o tratamento incruento das fraturas proximais do húmero. Com a chegada das placas bloqueadas, pensávamos que estava resolvido o problema das fraturas proximais do húmero. Mas, com o uso, e o largo uso, e frequentemente o uso por pessoas menos experientes, os problemas começaram a acontecer, principalmente por falta de redução, parafuso que entrava na articulação, enfim, soltura de implante. E os trabalhos começaram a mostrar índices muito altos de complicações, como esse trabalho multicêntrico em 2016, capitaneado pelo Sudcamp, em que ele mostra complicações em torno de 40%. Então é um número muito alto. Isso é o pêndulo da ortopedia. Vamos rever o que nós precisamos, mudar. E também nas artroplastias, nós vimos que artroplastias também feitas de modos inadequados ou insuficientes, levando a resultados realmente insuficientes. E vejo que tanto na fixação interna como na artroplastia, se não houver consolidação das tuberosidades, a função fica prejudicada. Então veja esse caso aí. Então, por que operar as fraturas proximais do húmero? Nesse trabalho, 2015, mostra que não existe convencimento ainda para o benefício da cirurgia, não tem sido mostrado nessas fraturas, apesar de centenas de trabalhos randomizados. Então, existem muitos trabalhos, mas ainda existe uma dificuldade muito grande, existe uma tendência a operar mais e mais. Essa pneumopata grave, veja só, essa fratura desviada em que foi feito 2 meses depois, 72 anos, veja a função. 97 anos, aqui o problema é a idade. Teve uma fratura trocantérica, um DHE, sentadinha, com 3 semanas, a fratura em 4 partes, e essa é a função, apesar dessa fratura totalmente desviada. Uma coagulopatia grave, cardiopatia grave, veja só o grande hematoma no ombro após o trauma, esse tipo de fratura, e 6 meses depois, uma função bastante razoável, que frequentemente nem as próteses conseguem levar. Fratura bilateral, uma paciente com 83 anos e tinha haste já no fêmur, uma fratura trocantérica, uma prótese de joelho, em que ela não usou a tipóia e, sem usar, 30 dias depois, ela apresentava essa função, que depois, inclusive, melhorou. Nessa faixa etária, inclusive, frequentemente, a ausência de dor é mais importante que a diminuição de função, porque a função já está prejudicada. Depois dos 60 e poucos, os manguitos já funcionam menos, a artrose já limita a função, e colocar a mão no cabelo aqui já é um grande sucesso. Então, a grande maioria dessas fraturas proximais do húmero, elas são tratadas de modo não cirúrgico. A decisão para tratar essa fratura, ela tem um tripé muito importante. Você tem que analisar o paciente, tem que analisar a fratura, mas tem que analisar a experiência do cirurgião. Se o cirurgião resolve operar, será que ele tem realmente experiência em cirurgia de trauma do ombro? Porque muitas vezes não é a pessoa que tem mais experiência. E se você não conseguir uma boa redução, uma boa fixação, e eventualmente até um augmentation, em alguns casos, você pode ter um resultado insuficiente. Vamos ver os trabalhos. Você vê nesse trabalho, em uma revisão sistemática, 409 pacientes,
mostrando que as placas bloqueadas, comparada com o tratamento não cirúrgico, sem diferença estatística relativa à dor, qualidade de vida e incapacidade em fraturas de 3 e 4 partes. E comparando tratamento não cirúrgico e artroplastia em fratura em 4 partes, mostrou função similar. Nesse outro trabalho, em que mostra a comparação também cirúrgico e não cirúrgico, não houve diferença significativa entre os dois tratamentos, né? Pelo paciente, no resultado clínico, relatado pelo paciente, ao longo de 2 anos após a ocorrência da fratura. E eles recomendam, esses resultados não suportam a tendência de aumento da cirurgia para pacientes com fraturas proximais do húmero desviado, publicado no JAMA. Entrando no PubMed, eu encontrei esse trabalho em andamento, um trabalho nacional, é importante citar os trabalhos nacionais, um trabalho lá do Instituto de Ortopedia do HC de São Paulo, e eu então solicitei o Dr. Mauro, que estava capitaneando o trabalho, ele mandou alguns slides comparando conservador e cirúrgico. E ele enfatiza, certo, a importância que poucos cirurgiões têm experiência para fazer essa cirurgia, e às vezes opera com maus resultados. Esses foram os critérios de inclusão, certo? E ele enfatizou que o atraso com mais de 5 dias para a cirurgia aumenta o número de complicações. E no Brasil, considerando o SUS, é difícil você operar um paciente antes de 5 dias. Então ele teve essa dificuldade. E ele mostra os resultados preliminares nas várias avaliações em que as coisas são bastante similares, sem significâncias estatísticas, diferença de tratamento conservador e cirúrgico. Esse trabalho, que foi apresentado no American Shoulder em 2018, em Chicago, 6 ensaios clínicos randomizados que comparam conservador e cirúrgico entre pacientes com fraturas proximais, todos mostraram resultados semelhantes entre os tratamentos. A tal da estatística iguala tudo. Esse último trabalho aqui, o tratamento conservador e cirúrgico, nesses vários autores, publicado em 2018, 7 estudos, é uma revisão sistemática, 80% tratado com placa bloqueada, a grande maioria, artroplastia, artroplastia reversa, haste e até fixação com fio de quisto. Resultados: não houve diferença em desfecho funcional entre os grupos. Maior taxa de reintervenção no grupo operado. Então, quem operou teve que operar o maior número de vezes. Resultados similares nos estudos randomizados e observacionais para todos os efeitos. Conclusão: recomenda que o tratamento incruento para pacientes com mais de 65 anos com fraturas desviadas seja o tratamento incruento. Então, mais de 65 incruento. Eu não concordo com esse negócio de idade. Eu acho que idade... Eu tenho mais de 65 e não gostaria de ser tratado conservador, não. Eu gostaria de avaliar realmente a fratura e escolher muito bem um cirurgião, se fosse o caso. Pensando em custo, esse trabalho também publicado agora em 2020, do Medicare, mostrou que muitas cirurgias estão associadas com aumento de complicações, aumento de custo e aumento de mortalidade. Então, recomenda avaliar com mais critério indicações cirúrgicas nesses pacientes mais vulneráveis. Então, essa é uma fratura em que depende muito do paciente. Tem que avaliar o paciente, você tem que decidir com o paciente, tem que conversar com o paciente. Você tem que ter evidência também. Mas muito mais importante é a experiência. Então, esse somatório, paciente, evidência, experiência, é que vai decidir realmente o melhor tratamento. E a fratura continua com muitas dúvidas, mas não podemos esquecer que devemos também tratar esse osso de qualidade inferior, que com certeza deve ter osteoporose. Muito obrigado. Franco, muito obrigado pela sua apresentação. Acho que foi uma observação bastante interessante acerca de que, de fato, a gente deve identificar quais são as características dos pacientes e das fraturas, e aliar a procedimentos que são tecnicamente difíceis a que sejam realizados por profissionais que tenham mais experiência e mais treinamento específico. Bom, o próximo tema é fraturas da extremidade proximal do húmero, indicações e técnicas de fixação interna, com placas. Dr. André Weinstein, que é coordenador médico do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. André, por favor.
Obrigado, Geraldo, obrigado, Tito, obrigado a todos. É uma honra enorme estar aqui com todos vocês. Eu vou fazer uma apresentação sobre a osteossíntese, sobre as técnicas de fixação interna com placas nas fraturas da extremidade proximal do húmero. Uma das coisas importantes é que a gente possa rever alguns conceitos antigos e se aprimorar um pouquinho, entender de uma maneira diferente. E justamente, somado a tudo aquilo que o Franco falou, que foi espetacular, que vai me ajudar muito aqui na aula, a gente vai ter uma série de conclusões e coisas bacanas. Esse aqui é o meu slide com o meu disclosure, com meus conflitos de interesse, tanto institucionais quanto board member, faculty da O, do IBRA e dessas empresas. Então, quando a gente fala das fraturas do húmero proximal, a gente precisa separar um pouquinho o joio do trigo. A gente precisa entender muito o que é uma fratura sem desvio, uma fratura muito simples, uma fratura desviada, mas uma fratura relativamente tranquila, e as fraturas que dificilmente são reconstruíveis. Quando a gente pensa na fixação com placas, a gente teve uma primeira evolução, que foi realmente uma revolução, que foi o surgimento das placas de ângulo fixo, das placas bloqueadas. A gente tem aqui um videozinho, que é um vídeo super antigo, mostrando a fixação em uma maçã, onde você simplesmente arranca esses parafusos, e quando a gente começa a usar as placas bloqueadas, por serem dispositivos de ângulo fixo, você diminui muito essa potência do arrancamento. Infelizmente, as cabeças do húmero não são como maçãs, tá? Mas isso já foi um avanço biomecânico muito grande e a gente conseguiu expandir muito a indicação e a melhora da função nesses pacientes. Quando a gente vai separar, então, o nosso tratamento, o ideal é separar as fraturas simples, as fraturas que você vai precisar de um reforço medial, e aí eu vou explicar para vocês o que é isso, e aquelas que é o último tema, que vai ser o tema do Dr. Fernando Baldi, aquelas que eventualmente você já vai indicar uma artroplastia direto. Então, esse trabalho é um trabalho muito interessante lá do grupo da Áustria, do Kammerlander, onde ele tentou entender quais são os motivos de falha das fixações da extremidade proximal do húmero com placa. Ele estudou diversos critérios, esse trabalho é muito interessante, eu recomendo que vocês leiam. Ele foi publicado na Injury em 2011, onde ele usou o critério da idade, tá? Mas assim como o Dr. Franco falou, idade, o que importa mesmo é a idade biológica do paciente. Sexo feminino, ele tem uma predileção maior por falhas. Ele usa esse índice, que é o BMD, que é uma comparação de massa óssea da cabeça do húmero. Ele compara um com o outro, mas basicamente é quanto osteoporótico o paciente. Ele separa através da classificação de Neer de 2 ou 3 e 4 partes. Se existe a comunicação metafisária, se esta extensão da comunicação ela vai até a diástase, você tem um desvio em vário e valgo, se você muda a antiversão da cabeça do húmero, se você tem um desvio medial acima do que 5 milímetros, aquele hinge medial, o desvio máximo das tuberosidades, se você conseguiu uma reconstrução anatômica e se você conseguiu restaurar o suporte medial. E os 3 critérios que realmente fazem a diferença. Se você faz a reconstrução anatômica, se você restaura a cortical medial, a idade biológica do paciente e a presença de qualquer outro desses 2 fatores. Então, quando a gente tem tudo isso, a gente costuma tomar melhores decisões. Pegando um caso bem mais simples, um paciente de 42 anos, uma fratura em 3 partes, de acordo com o Neer, com um pouquinho de retroversão ali na cabeça. Esse é aquele caso straightforward, é aquele caso que você vai direto, você pensa numa osteossíntese com uma placa bloqueada, mobilidade imediata, o paciente vai evoluir super bem. Mas quando a gente pega um caso como esse, uma paciente que apesar dos 62 anos, uma qualidade óssea muito ruim, uma fratura comminuta e complexa como essa, decorrente da queda de somente um degrau, um desvio em varo, cominuição, enfim, quase todos aqueles outros 12 possíveis fatores, a gente tem que ter uma certeza. Esse caso não é igual ao caso anterior, tá? Então, quando a gente vai pensar nessa fratura, a gente tem que reconstruí-la. Eu acho que uma maneira de pensar nisso é separar um pouquinho os fragmentos, entender o que a gente deveria fazer e perceber que, como a massa óssea é muito pequena, eventualmente você vai ter uma falha dessa fixação. E por que isso acontece? Se você colocar uma pessoa como se fosse num trampolim e colocar todo o peso dela na ponta desse trampolim, ela deve falhar. Então,
esse é um caso que você pode entender que você vai colocar um parafuso 45 na placa, só que desses 45, eventualmente, o que realmente vai pegar o osso seria 20, 15, 10 milímetros de rosca no máximo. Se vocês quiserem, dê uma entrada na Fixit, vocês podem pedir para que eles façam uma reconstrução 3D, um molde plástico, mandar para casa de vocês e facilita muito como você faz essa cirurgia. A opção, no caso, foi a retirada do enxerto tricortical, onde você vai ter um aumento desse suporte medial. Além de você ter uma rosca muito maior com pega do parafuso, a sua fixação vai ficar muito mais firme. Esse aqui é um segundo estudo, que é um estudo que ilustra, que ele mostra muito bem qual que é a diferença do osso normal para o osso osteoporótico e também os efeitos da idade. Você vê que existe um vão, existe um vácuo a partir de uma certa idade, e onde você só vai teria a pega do parafuso na ponta do parafuso. Então, quando a gente coloca esse enxerto, você vai ter uma pega muito superior. São os casos que eu recomendo esse reforço medial. E ele pode ser feito de diversas maneiras. Aqui esse quadradinho branco está justamente onde foi colocado o enxerto. Aqui as imagens intraoperatórias, foi feita uma via anterolateral, você percebe ali o nervo axilar imediatamente em cima, passando sobre a placa, né? Você vai colocar a placa por dentro. E aqui no intraoperatório, você percebe que a fixação é muito rígida. Como fazer a via? Recomendo também esse artigo do Dean Lorich, desse Technical Trick. Você acha rápido, o número é super simples, é muito parecido com a deltopeitoral, mas eu percebo que muitas pessoas ainda têm dúvidas na via anterolateral para a fixação das fraturas da extremidade proximal do húmero, e essa aqui é a imagem que você tem intraoperatória do artigo muito parecido ali com a técnica cirúrgica empregada, e aqui a escopia do pós-operatório. Um outro caso, uma outra maneira de você entender essas fraturas mais graves, um paciente de 73 anos que teve uma queda ao solo e que a gente tem diversos daqueles fatores. Fratura em 3 partes, desvio medial, comunição da cabeça, ausência de osso, enfim, você tem quase que todos eles. Então, como foi feito nesse caso? Foi feita inicialmente um decúbito dorsal, foi utilizado RIA para retirada do enxerto do fêmur, uma técnica pouco invasiva, que você tem uma quantidade muito grande de enxerto. Foi elevada a cabeça, posicionada as tuberosidades, e aí colocado todo aquele enxerto dentro da cabeça, tá? E depois feita a fixação com a placa. Você vê aqui a placa também. Movimentando em bloco, tá? Aqui a imagem da escopia dentro da cirurgia, e aqui a imagem do pós-operatório imediato. Existem críticas, obviamente, esse enxerto não é tão estruturado, ele demora para consolidar, mas uma vez consolidado, essa pega costuma ser muito boa. Aqui agradecer grandes amigos da Argentina, Dr. Zubin, Dr. Diego, eles me cederam esse caso. Infelizmente, essa tecnologia ainda não está presente no Brasil, mas ela já está chegando. Você vê uma fratura com todos os comemorativos de gravidade, de indicação de algum reforço medial. Aqui a imagem da tomografia que mostra justamente aquele buraco enorme que existe na cabeça. E o que foi feito? Foi feita uma técnica cirúrgica MIPO, minimamente invasiva, por uma incisão super pequena, tá? Eles são muito habilidosos, mas quando você vai treinando essa técnica MIPO pela via lateral, no caso, você costuma não ter dificuldades em posicionar a placa, e aí, através da placa, tá? Eles colocam primeiro os parafusos proximais, depois o parafuso da diáfise como cortical, que ele vai ajudar um pouquinho ainda a valgizar a cabeça do húmero, e aí é colocado um enxerto através dos parafusos. Esse enxerto vai aumentar a sua fixação medial. É uma técnica relativamente nova, com bons resultados. Obviamente, existe uma curva técnica que você deve superar para poder fazer esse tipo de cirurgia, mas esse reforço medial ele é muito bem indicado e acaba ajudando bastante os pacientes. Aqui, a imagem já de um pós-operatório mais tardio do movimento da paciente. Então, você injeta esse enxerto pelos parafusos e você vai ter o seu reforço medial através de uma técnica minimamente invasiva. Tá? Aqui a imagem que você tem do trabeculado ósseo preenchido pelo cimento ósseo. Tá? Muitas outras maneiras você pode fazer isso. Você pode utilizar fíbula de cadáver, tá? Existe muito pouco
taxa de osteonecrose, uma vez que você restaura e boa parte da circulação acaba sendo mantida, você pode utilizar, assim como num dos primeiros slides, uma técnica de dupla placa, uma mais medial ao tendão do bíceps, outra lateral, ou eventualmente você faz a tenotomia dependendo da posição dos fragmentos e da necessidade mecânica do tipo de fixação. Né? Aqui um último caso, um paciente de 58 anos, masculino, com todos os critérios necessários para um reforço, e você vê que quando você não atinge aquele resultado cirúrgico que eventualmente fosse o ideal, com a eliminação do varo, com restauro da cortical medial, enfim, foi feita a técnica, mas eventualmente não da melhor maneira possível, eventualmente você vai ter uma falha, e aí você vai terminar uma artroplastia, e aí eu vou deixar esse assunto para o Dr. Fernando Baldi falar na sua última aula. Então, para fechar a aula, indicações e técnicas de fixação interna com placa. Lembrar que as fraturas não são iguais. A fratura simples é muito diferente da fratura complexa. Eu acho que, como o Dr. José Franco falou, no começo, todo mundo achou que a placa bloqueada ela fosse a solução para tudo isso. Não é. Ela tem muita complicação, muita falha, mas eu acho que quando você começa a entender mais essas técnicas mais avançadas de reconstrução, pensando nesses reforços mediais, seja com enxerto tricortical, enxerto de qualquer outra maneira, algum substituto ósseo, fíbula de cadáver, você começa a ter resultado melhor com as placas nessas fraturas mais complexas. Naquela que você considera irreconstruível, eventualmente uma artroplastia do ombro. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Eu acho que você fez um apanhado bastante interessante acerca das técnicas que existem hoje para que a gente possa ultrapassar as dificuldades que essas fraturas nos oferecem. E assim, o fato é que, se a gente reparar, o André começou com a mesma preocupação do Franco, que é assim, nós precisamos identificar as características das fraturas, quem são os nossos doentes, e daí, eventualmente, aplicar algo que não é exatamente as evidências científicas, mas sim as evidências clínicas daquilo que, de fato, funciona para cada doente. Dando continuidade, nós vamos convidar o Dr. Caio Zamboni, que é médico ortopedista, especialista em cirurgia do ombro e do cotovelo da Santa Casa de São Paulo, que vai nos falar sobre fraturas da extremidade proximal do húmero, indicações e técnica da fixação interna com hastes intramedulares bloqueadas. Caio, por favor. Ao André coube falar, bom dia, sobre as indicações e as formas técnicas para a gente colocar a placa, e aqui vamos falar das hastes intramedulares, então. Meus conflitos de interesse, eu trabalho basicamente na Santa Casa e faço parte do grupo AO Trauma, membro da Sociedade de Trauma. E vou apresentar aqui para vocês os princípios que a gente usa na colocação das hastes e fazer uma breve revisão da literatura e fazer, acho que é o que todo mundo espera aqui, algumas dicas práticas, né, tips and tricks aqui, o que a gente pode ajudar na colocação das hastes. Isso aqui eu quero mostrar, chamar atenção para vocês, que existem duas formas da gente colocar qualquer tipo de implante em qualquer tipo de fratura. Então tem aquela concentração de estresse, que a gente reserva isso para os procedimentos onde eu estou buscando uma consolidação primária, estabilidade absoluta, mas as hastes, elas têm como característica funcionarem como tutor. Um tutor intramedular, onde eu participo de uma maior distribuição do estresse. Essa maior distribuição de estresse serve para promover ou facilitar ou estimular a minha formação de um calo de osso. Então, tendo uma área de trabalho alongada, a área de trabalho na haste é compreendida entre esses dois parafusos, basicamente, pelo menos o mais proximal e o mais distal ao foco, mas é um princípio que se replica tanto para a colocação das placas em ponte, como dos fixadores externos, ou do tratamento incruento, mas o que eu quero dizer é, o objetivo do tratamento com as hastes medulares é a consolidação com a formação de um calo de osso. Eu não uso isso daí para uma estabilidade absoluta. Então, na hora que eu vejo uma fratura como essa, absolutamente fragmentada, eu preciso pensar que cabe estabilidade absoluta ou estabilidade relativa. Então, é lógico que a estabilidade aqui é a estabilidade relativa, independente da altura do foco da fratura que eu quero. O método que eu vou utilizar é um tutor e a redução provavelmente de forma incruenta. Incruenta porque eu vou ter a minha via de acesso, o meu acesso cirúrgico, e se eu puder não agredir mais a vascularização de todos os fragmentos, melhor. Então, a minha redução, quanto mais incruenta ela for e a minha fixação mais percutânea, mais vantagens eu vou ter. Sabendo disso, agora vem para a grande dúvida, e aqui eu acho que entra um ponto interessante. Meu implante vai ser intra ou extramedular?
Em português, claro, eu vou usar uma placa ou uma haste para fazer a fixação de uma fratura como essa. Então, no site do Clinical Trials ainda existem outros 3 estudos em andamento e alguns já completos. Eu chamo a atenção mais uma vez para o trabalho dos nossos colegas aqui do Hospital das Clínicas, capitaneado pelo Gracitelli, que, se eu não me engano, foi o doutorado dele, onde eles fizeram um trabalho prospectivo, ou seja, um trabalho de peso, um trabalho muito bem desenhado, e os resultados funcionais foram semelhantes na utilização de placa ou de hastes. Mas alguns pontos vendo o trabalho pormenorizando, eu também conversei com o Mauro e ele me chamou a atenção para alguns pontos interessantes. O número de complicações foi muito alto. Então, de 72 pacientes, eles descreveram, não 38 pacientes, mas foram 38 complicações, muito mais frequentes no grupo onde foi aplicada a técnica da haste. E aquilo que nos causa uma ujeriza como cirurgião de ombro, que é a famosa lesão do manguito, além dela ser mais frequente na haste, o que é previsível e imaginável, já que você está violando o manguito para a colocação do implante, também houve lesão do manguito na colocação de placa. Mas o grande divisor de águas e que hoje ele prefere não fazer mais, preferência dele, foi essa taxa de recuperação, muito mais alta nos pacientes que foram submetidos à colocação de haste comparado com o grupo de placa. Então, nesse primeiro trabalho, nesse primeiro comparativo, 1-0 para as placas em relação às hastes. Contrapondo, a gente vê essa meta-análise de 2019, onde eles levantaram 38 artigos. O trabalho nacional foi prospectivo. Aqui foram 38 artigos retrospectivos, com 2.700 pacientes. Eles concluíram no trabalho que as hastes são superiores, tanto em relação ao número de complicações, o tempo cirúrgico, consolidação e até necrose vascular. Então, se formos pensar em literatura, está 1-1, mas os demais trabalhos, isso eu fiz um levantamento bom de 2017 para frente, resultados com algumas particularidades, mas muito similares. O tempo cirúrgico é um pouco maior nas placas comparados do que a haste, as complicações nas hastes, quanto mais curva, elas são maiores do que nas hastes retas, mas os resultados, via de regra, eles foram muito semelhantes em placa e haste. Então, de verdade, o que a gente tem é literatura. Hoje ainda não chegamos a nenhuma conclusão se o melhor implante é intra ou extramedular, principalmente para as fraturas entre 2 e 3 partes. Em relação a alguns detalhes quanto à técnica, preciso chamar atenção para esse ponto de inserção do manguito rotador, onde eu tenho, na grande tuberosidade, exatamente na linha média, se eu for pensar no equador da cabeça, a divisão entre a inserção do tendão do supraespinal e do infraespinal. Exatamente nesse ponto médio, eu preciso prestar atenção que o meu ponto de entrada ele precisa fugir dessa área insercional. Senão, eu vou estar causando, de verdade, uma lesão na inserção tendinosa do manguito. Essa imagem fica muito clara para a gente, pensarmos que existe uma porção tendinosa e uma porção muscular. E se eu precisar fazer uma divulsão para acessar o ápice da cabeça para colocar o meu implante, ou fazer minha via de acesso, que isso seja mais na porção muscular e menos na porção tendinosa. Mas uma coisa importante para quem não está muito habituado com essa visão é que essa área tendinosa ela não é tão grande quanto está demonstrado no desenho, ela é menor do que isso. Aqui eu peguei uma imagem de uma artroscopia com uma lesão do manguito. Então vejam que aqui a porção lateral da cabeça, está do lado esquerdo da tela de quem assiste, o tubérculo maior, esse buraco aí é a lesão do manguito. Vejam que a nossa porção muscular, ela é muito maior, e a porção tendinosa de verdade não é como nesse desenho, uma área branca grande, ela é pequena. Dali para frente, tudo isso tem vascularização, logo uma maior possibilidade de cicatrização. Isso me permite fazer um acesso com uma certa tranquilidade nessa região de inserção tendinosa, de inserção muscular e fugir da região tendinosa com uma vascularização mais pobre. Então, o meu ponto de inserção é importante, e esses pontos que eu levantei em relação à posição e à quantidade de tendão barra músculo, me faz pensar que fazer uma via de acesso exatamente em cima do tubérculo é um problema, mas se eu vou trazendo esse ponto de entrada cada vez mais para medial, isso melhora os meus resultados em relação à facilidade técnica, porque eu coloco uma haste mais reta, ela está em linha reta com a diáfise, e também eu tenho um ponto de entrada longe da inserção, mais nessa região muscular. Se eu fizer uma projeção da linha reta da diáfise, eu vejo que o ponto de entrada ideal de uma haste reta, se fosse uma vareta, uma haste reta, seria exatamente o ápice da cabeça. Então, os modelos de haste mais antigos, eles eram com uma determinada angulação e com o desenvolvimento e o aprimoramento desses implantes e conhecimento mais que nós temos em relação à técnica, as hastes foram ficando mais retas. Ao ponto de alguns modelos mais diferentes, e aí eu chamo a atenção que não necessariamente isso significa uma coisa boa, tem até uma dupla curvatura, o que de verdade para mim não faz muito sentido, e aí o primeiro alerta é conheça o seu material.
Não seja pego de surpresa, porque essa curvatura distal para mim não faz sentido, uma vez que o húmero ele é curvado para o anterior. A haste ela tem um limite inferior, ela não consegue descer até as fossas do olecrano e coronoide. Na hora que ela chega num ponto de curvatura do húmero, ela para. Dali para frente não vai. Então aqui é o meu limite inferior, eu não consigo colocar um implante mais para baixo do que isso. E se sobrepondo isso, ou se complementando isso, eu vejo que na diáfise do húmero eu tenho tanto proximal quanto distal, um canal medular que é praticamente circunferencial, mas lá embaixo ele é triangular. Também não cabe o implante lá embaixo. Então, mais um motivo para tomar cuidado, que até quando você vai poder descer essa haste, o húmero ele não compartilha de toda essa facilidade, como nos demais ossos longos, de ter uma diáfise toda uniforme para colocar. Então, eu vejo uma fratura dessa, com uma complexidade na região metafisária, eu preciso primeiro pensar no meu planejamento. O que eu quero fazer? Vamos lá, estabilidade relativa, princípio, um método, tutor, manipulação indireta, o que eu tenho disponível. Chama atenção nos exames complementares, eu gosto muito da tomografia, especialmente desse corte axial, porque o André chamou atenção disso também, o tamanho do meu fragmento, eu gosto de espremer bem esse exame para que ele traga o máximo de informações possíveis para a gente. O tamanho do fragmento epifisário é um divisor de águas para a gente. Quando esse fragmento epifisário ele é muito pequeno, não importa o tipo de implante, se eu estou fazendo com ácido, se eu estou fazendo com augmentation, se eu estou fazendo com placa, o que quer que seja, eu preciso ter um fragmento onde eu caiba algum tipo de síntese ali, porque senão tem uma fixação muito pequena. Com um fragmento epifisário maior, eu consigo garantir que eu tenha um mínimo de estabilidade ali para poder suportar essa minha fixação. Isso foi, inclusive, um objeto de estudo nosso, que foi aceito no INJURY agora no final do ano passado, e nós achamos um número que, fragmentos epifisários menor do que 15 milímetros, você precisa pensar se vale a pena partir para essa técnica de fixação. Às vezes não vale a pena partir para isso, porque você não tem ponto de apoio ósseo, independente de técnica haste ou não. Assim como esse ringue medial ou a cominução medial, é um ponto problemático para a utilização de hastes, tá? Porque imagina a seguinte situação, eu tenho aqui o meu ponto de entrada, com a fratura reduzida de forma indireta, e coloco a minha haste. Ótimo, ficou bem reduzida. E se acontece da minha perda em varo, se eu preciso retirar essa haste? Olha o tamanho da confusão, porque eu não vejo outra forma de retirar esse implante, qualquer que seja o motivo dele, se não for aumentando o tamanho desse buraco. Meu ponto de entrada foi translocado para medial também. E aí está feito o começo do fim. Não dá para a gente tentar reconstruir isso partindo de um estrago desse tamanho. Quanto à indicação da haste curta ou haste longa, depende basicamente do desenho da minha fratura. E aqui eu acho, sim, uma boa indicação para utilização de haste, ao invés da queda em varo, a queda em valgo, porque a haste efetivamente aqui funciona como um batente, impedindo o desvio em valgo novamente. Então, para as fraturas onde o desvio é valgo, a haste, no meu ponto de vista, ela tem uma excelente indicação, contrário do que a haste em varo. E nas fraturas maiores, com extensão metafisária ou diafisária, essa sim precisa de uma haste de um desenho mais longo. Outra coisa que chama atenção é, lembrando que todos nós temos um acrômio, pelo menos a grande maior parte de nós temos um acrômio, e isso é o ponto de entrada da haste, ele está bem na frente. Como que eu faço para tirá-lo? Um fio de Kirchner que funciona como um joystick, um pino de chance, colocado fora da minha via de acesso, com isso consigo manipular o fragmento, tiro ele debaixo do acrômio para achar o meu ponto de entrada, e assim já até consigo melhorar e facilitar a minha redução da fratura. Faço a minha via de acesso uma vez identificado o ponto de entrada, e a via de acesso ela é basicamente pele, deltoide, bursa, musculatura do supra, musculatura, não a região tendinosa, e o húmero. Então, lembrando que a abertura tanto do deltoide quanto do músculo do supraespinal, ela precisa ser longitudinal para facilitar essa cicatrização, e aí, a hora que a gente coloca o implante acertando o ponto de entrada, a fratura praticamente reduz sozinha. Tenho por hábito fazer sempre o meu fechamento dessa lesão, independente de ser na massa muscular, com fios inabsorvíveis, com isso eu garanto o sucesso da cicatrização. E como considerações finais, placa ou haste? Os resultados de verdade eles são similares, é uma preferência do cirurgião. Se você está mais habituado com uma técnica, ou se você tem a disponibilidade de uma ou de outra técnica, isso realmente é uma preferência de cada um. Uma coisa importante que precisa ser comentada é as hastes, elas têm menos parafusos na região proximal. Então, o que eu consigo ter? 1, 2, 3, 4, 5 parafusos na região proximal, eu passo que na placa, dependendo do modelo, eu tenho 5, 7, 8, 9 parafusos. Então, para aquelas fraturas, e aqui é importante aquilo que eu comentei, nas fraturas desviadas em varo, você tem menos fixação, porque tem uma quantidade menor de parafusos. Então, cuidado em relação a isso, tá? Cuidado com as fraturas em varo e essas especiais sem apoio na região medial. O modelo da haste importa, lembre-se, preferencialmente a haste o mais reta possível, e se você não tem
experiência na fixação com haste, comece nas hastes mais simples. Fraturas em 2 partes é um bom princípio para começar a treinar a técnica e aprender sabendo que é uma técnica absolutamente validada e não tem diferença, melhor ou pior, em relação à utilização dos implantes intramedulares. O recado que eu precisava passar, doutor Geraldo, era esse. Caio, muito obrigado pelos seus comentários, foi excelente. Eu acho que você fez uma abordagem muito interessante acerca da comparação dos métodos e você fez também, transmitiu aos colegas assim, de uma forma muito clara quais são os detalhes técnicos, né, para que essa operação seja bem sucedida. Dando continuidade, o próximo tema é hemertroplastia do ombro, qual a indicação e como eu faço, e o palestrante é o Dr. Fernando do Balde dos Reis, que é professor livre docente, chefe do Departamento de Ortopedia da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Fernando, meu bom e querido amigo. Bom dia a todos. Geraldo, obrigado pelo convite. Parabéns a todos os palestrantes aí, desde o nosso querido amigo Weinstein, o Zamboni, o Franco. Excelente. Eu vou tentar falar alguma coisa sobre as hemertroplastias, lembrando que é apenas um tipo de artroplastia. Está muito na moda hoje a artroplastia reversa, que não é uma hemertroplastia, então eu não vou abordar esse tema porque não faz parte do que me pediram. Então nós vamos nas fraturas proximais do úmero tratados com hemertroplastias. Vou dar uma passada geral no problema, discutir com vocês alguns tratamentos e mostrar algum caso clínico, tentar fugir um pouco de discutir muita literatura, porque o Franco já fez isso de maneira muito boa, muito positiva. Para lembrar a vocês, existem aí N classificações, talvez a que mais se usa hoje, não só por traumatologistas como os cirurgiões de ombro, seria a Dinier, que então essa indicação seria mais as fraturas em 3 partes e 4 partes no paciente idoso, né? Para a gente fazer esse diagnóstico, existem aí N recursos diagnósticos e a gente tem esse trabalho publicado aqui no PSS, o Patient Safe Surgery, mostrando o trabalho do Coco, em que ele fez aí a alografia e mostrando, na verdade, o resumo final é o seguinte: quanto melhor qualidade da sua imagem, mais você tem um diagnóstico mais preciso. Então, se você precisar de uma tomografia ou até de uma reconstrução 3D, faça, porque isso realmente vai melhorar o seu diagnóstico e dentro do diagnóstico vai melhorar a sua indicação de tratamento. Se nós formos na literatura, a gente vai ver, como o Franco já mostrou para vocês, não existe muita evidência a respeito de se tratar clinicamente ou tratamento não operatório, tratamento cirúrgico e também o tratamento com a hemertroplastia, né? Se a gente olhar a literatura, eu não vou, mas eu mostrei um apanhado geral aqui, ela diz exatamente isso, ela é meio inconclusiva. Na minha opinião pessoal, é porque aí está misturado muita coisa. Para mim, o importante, o Franco falou alguma coisa sobre o paciente ser idoso ou não ser idoso. Para mim, existe um tratamento para o paciente jovem de alta demanda, e o paciente idoso, ou aquele paciente, eu não vou falar a idade, porque tem paciente com 60 anos que joga tênis todos os dias, 65 anos, 70 anos. Então, existe o paciente jovem de alta demanda e o paciente idoso, que é um paciente de baixa demanda. É extremamente diferente. Se a gente olhar na literatura, tudo isso está misturado. Por isso que eu acho que alguns trabalhos mostram algumas evidências que, na realidade, não se aplicam a todas as fraturas do úmero proximal, sejam elas em 1, 2, 3, 4 partes. Ou seja, para mim é muito mais importante saber se é um paciente jovem de alta demanda ou se é um paciente idoso de baixa demanda. Então, se nós formos olhar os pacientes mais jovens com alta demanda, não tem indicação de hemertoplastia. Há uma indicação de hemertoplastia naqueles casos excepcionais, em que você tem um head split, uma cabeça fraturada, luxada. Então, isso realmente praticamente inviabiliza a reconstrução da cabeça. Mas, de maneira geral, esse é um paciente que a gente deve investir na reconstrução, como já foi mostrado aqui pelo André, por todos que me antecederam, ou com placa, ou com aço, ou de alguma maneira com enxerto, sem enxerto. Diferente do paciente mais idoso, aquele paciente de baixa demanda,
em que você, muitas vezes, já tem uma lesão de manguito degenerativa, você já tem um pouco de artrose, e você tem uma cabeça humeral muito osteoporótica, de maneira que quando você fizer a redução fica um grande vazio. Aquele vazio que o André mostrou, que ele preenche de enxerto, ou aquele que o Zamboni mostrou, onde entra a haste, ela acaba ocupando esse local mais central. A grande vantagem da haste é essa, né? Ela acaba ocupando um local que ajuda a segurar o componente da cabeça, de maneira que nas fraturas de 4 partes, ou até nas fraturas de 3 partes, nesse paciente mais idoso, de baixa demanda, e que tem uma estrutura óssea muito deficiente, acho que a indicação da hemiartroplastia, ou mais modernamente a artroplastia reversa, muito bem, e a literatura mostra que existe algumas indicações precisas para esse tipo de procedimento. Existem no mercado aí várias hemiartroplastias. Eu utilizo de maneira geral essa primeira aqui, que é a hemiartroplastia tradicional, em que você tem um componente diafisário com uma haste e um componente cefálico de metal, e você acaba montando os dois. Ele tem os mais modernos, eles são em 2 peças, ele faz com que você, se você errar um pouco a rotação na diáfise, você consiga corrigir isso na cabeça. As outras hemiartroplastias eu não tenho tanta experiência assim, eu já vi alguns casos dessa resurface e algumas outras, mas eu realmente não tenho experiência própria. Eu vou falar de vocês o que eu tenho experiência, esse primeiro caso, que é a prótese a hemiartroplastia com uma haste que pode ser cimentada ou não. Eu gosto de cimentar porque o osso do idoso é extremamente osteoporótico e eu gosto de cimentar, mas tem alguns cirurgiões que não preferem fazer ela sem cimento. É uma preferência pessoal minha. Então, as complicações da hemiartroplastia são as complicações gerais de uma cirurgia, tipo infecção, uma lesão neurológica que possa vir a ser causada, né? A grande vantagem nesse tipo de procedimento é se você tiver uma lesão pequena do manguito rotador, você pode reparar com a reinserção da grande tuberosidade, mas obviamente uma lesão maciça do manguito rotador, aí a indicação fica um pouco prejudicada. Eu já prefiro a prótese reversa, que aí ela não depende tanto do manguito rotador para fazer a mobilidade do ombro. Aqui eu vou mostrar um caso para vocês, uma paciente de 69 anos, uma fratura em 4 partes. Essa paciente em especial é uma paciente bem ativa, mas ela tinha essa fratura, vendo, uma fratura luxação, um head split, a cabeça está quebrada no meio, e dificilmente a gente ia conseguir uma redução dessa cabeça de maneira aceitável e que pudesse ter alguma função. Então nós partimos direto para a hemiartroplastia, com reinserção aí do manguito rotador juntamente com a grande tuberosidade na face lateral da prótese, que é uma visão em AP, perfil e uma visão axilar, mostrando a posição da prótese. E aqui a paciente mostrando a mobilidade dela, 4 meses do pós-operatório. Eu faço essa prótese por uma via deltopeitoral. Normalmente, a fratura eu faço por uma via anterolateral, que facilita bem a abordagem, principalmente dos fragmentos da grande tuberosidade. Mas a prótese eu faço por via deltopeitoral. Eu penso mais ou menos assim: se você tem uma fratura em 4 partes em que você acha que vai precisar da prótese, eu faço a abordagem deltopeitoral. Se eu tenho certeza que eu vou conseguir montar sem a prótese, sem fazer a prótese, eu faço a anterolateral. Ela me dá uma abordagem muito boa. Nos últimos casos, nos últimos 2 casos, eu fiz uma prótese reversa, entrei com um colega do ombro comigo, o Sérgio Schubert, que trabalha com a gente, e com isso a gente faz a prótese reversa pela via lateral, ou anterolateral. Então, é uma via que eu gosto muito de fazer. Eu sei que às vezes as pessoas do ombro não gostam muito, e eu já recebi críticas a respeito, aceito as críticas, mas é uma opção muito pessoal minha. Então, se eu for fazer a reversa, eu também uso a via anterolateral. Mas se é a prótese comum, eu me oriento melhor, principalmente para a colocação dos fragmentos,
através da via deltopeitoral, que eu praticamente não uso para redução da fratura com placa e parafusos. Então, a artroplastia parcial do ombro está indicado naquelas fraturas em 4 partes, em alguns casos com grande que o paciente não tem tanta mobilidade. Agora, as complicações, obviamente, são a degeneração da glenoide, porque vai fazendo movimento, a instabilidade é uma prótese que a gente tem que tomar muito cuidado com a posição dos componentes, porque se ela ficar instável, a luxação ela pode ser recorrente e requer uma outra intervenção, e, obviamente, tem que estudar bem o paciente. Eu estou de acordo com o que o Franco iniciou aí a conversa, e o Geraldo também. Veja, essa abordagem da fratura proximal do húmero é paciente dependente. Nós temos que entender o nosso paciente, ver a demanda do paciente, não só a idade, porque hoje em dia, às vezes uma pessoa, como o Franco falou, 65 anos, joga tênis, desce de esqui à montanha, varia muito. Eu olho muito mais a atividade do paciente e a qualidade óssea dele. Bom, em resumo, a fratura proximal do húmero em paciente jovem, praticamente de alta demanda, eu praticamente acho que não existe indicação, a literatura me acompanha nesse tipo de abordagem, né? Ainda existe o problema de a gente não ter um suporte na literatura, como o Franco mostrou e como eu dei uma passada rápida na literatura para indicação. Obviamente, a artroplastia reversa é uma solução, principalmente para aquelas lesões irreparáveis de manguito, mas o que a gente tem visto na literatura que existe uma grande curva de aprendizado, principalmente com a grande índice de complicações, né? Então, na minha concepção, a abordagem proximal do húmero é dependente da lesão que você, como cirurgião, vai causar nas partes moles. Então, manipular com extrema delicadeza os fragmentos, o manguito rotador e, obviamente, evitar a lesão do nervo axilar, principalmente se você for fazer a via lateral ou anterolateral, o nervo fica bem na via e ele deve tomar bastante cuidado para não se lesar. Nós temos na escola um protocolo de reabilitação que foi feito junto com o pessoal do ombro, e inclusive está publicado no Shoulder and Elbow. Eu utilizo esse protocolo para reabilitação. Esse é um protocolo extremamente importante para a gente ter o resultado funcional, que é o que a gente preconiza. E, obviamente, está de olho nas evidências, porque ela é uma das ferramentas muito importantes para a nossa decisão no dia a dia. Muito obrigado. Geraldo, foi um prazer compartilhar com vocês essa manhã discutindo uma fratura tão interessante. Obrigado. Bom, concluindo, eu acho que o Fernando chamou mais uma vez a atenção, e eu acho que o Caio abordou de uma maneira muito, muito legal. Assim, nós devemos nos utilizar dos recursos que nós temos de imagem nos dias de hoje, nós devemos estudarmos a tomografia de uma maneira bastante específica, para que a gente selecione a técnica adequada para cada um dos doentes. Acho que essa é a grande mensagem, porque as complicações elas resultam em um percentual muito alto de revisões cirúrgicas. São doentes que estão numa faixa etária que uma revisão cirúrgica pode ser um desastre. Então, selecione, olhe as imagens e selecione a técnica adequada. Muito obrigado a vocês todos, e que a gente continue aí nos vendo aí presencialmente em algum momento.